Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana do PET, volume 3. Hoje nós vamos continuar falando sobre a matéria, né? Vamos lembrar que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa volume no espaço. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os estados da matéria, ou seja, como a matéria pode ser encontrada. Ela pode ser encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso. Eu quero que vocês abram o material de vocês lá na página 35. Isso. Nós vamos aprender a diferenciar os estados físicos, conhecer os processos de mudança de estados físicos, entender o conceito de ponto de fusão e ponto de ebulição da matéria. Aqui já de início vem falando sobre os três estados físicos que a matéria se apresenta. Ela pode ser sólida. Neste estado, as moléculas se encontram muito unidas, né, muito próximas, sendo assim possui forma e volume fixo. Por exemplo, um gelo, né, porque ele é bem definido as moléculas como se encontram, né? Então as substâncias aí estão em estado sólido. E aqui usou a água como exemplo, porque a água ela tem essa capacidade de alterar seu estado físico, né? Líquido, as moléculas estão mais afastadas, olha só, em comparação com o sólido, estão mais afastadas do que no estado sólido, pois a atração entre essas moléculas é menor e elas vibram intensamente. Né? Aí possui a forma variada, mas o volume é constante, né? Então, como assim a forma variada? O líquido, se você colocá-lo numa panela, ele vai adquirir o formato de uma panela. Se você colocar o líquido num copo, ele vai adquirir o formato do copo. Já no sólido, não. A forma aqui é bem definida. Aqui não, a forma não é definida. E no estado gasoso? O estado gasoso, os movimentos da molécula é bem maior que no estado líquido. Aqui não tem nenhum, aqui tem um pouco e aqui tem bastante, né? Nos gases, as partículas estão desorganizadas e muito afastadas umas das outras. Não possuem nem forma e nem volume constante, né? Então, deixa eu voltar na figurinha aqui que eu comecei. Aqui, o sólido tem a forma e seu volume definido, uma pedra, né? A forma dela, se ela for redonda, ela pode ser quadrada, ela vai ter a forma e o volume dela bem definido. Já o líquido, ele vai ter volume, né? Se você colocar 1 litro de água numa panela ou numa bacia, vai continuar sendo 1 litro. Mas aí a forma vai depender do recipiente. Se você colocar lá numa panela, vai ter a formato da panela. Se você colocar 1 litro de água numa bacia, ela vai ter a forma ou o volume, né? Vai ser o mesmo. A forma aí não é definida, vai ter a forma da bacia, certo? E aqui o estado gasoso não tem forma e nem volumes definidos, certo? Vamos voltar lá no nosso resumo e continuar a falar aí sobre as propriedades físicas da matéria. Então, ela se apresenta nesses três estados. Continuando, vira a página, né? Vem falando aqui das mudanças de estado físico da matéria. Então, a matéria, ela se altera, né? O que são as mudanças de estado físico? É a passagem entre os três estados, né? Aqui nesse desenho a gente pode ver o sólido, o líquido e o gasoso aqui na nuvem, né? Então, quando a substância muda de estado físico, ela sofre alterações nas suas características macroscópicas. O que quer dizer isso? Nas características que a gente vê, macro vem de grande, de aquilo que você vê, como no volume e na forma, né? A forma se altera e o volume também. Já microscópicas são aquelas em que a gente não percebe, né? Micro, minúscula. Tem a ver aí com o arranjo das partículas que formam essa matéria, certo? Então, aqui nós vamos falar agora sobre as mudanças aí que ocorrem devido à temperatura, o aumento ou a diminuição desculpa, da temperatura do estado físico da matéria. Então, gente, vamos falar agora sobre as mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura.
Existe aí 3 tipos: fusão, evaporação e sublimação. São esses 3 processos que ocorrem com o aumento da temperatura, ou seja, quando você aquece ou esquenta, né? Por exemplo, a água aí. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Olha, imagine aqui umas barrinhas de gelo, né? Acompanha a seta, porque ela vai derretendo, porque quando você aquece, por exemplo, quando você coloca no ambiente gelo, a forminha de gelo, o que acontece? Não vai derreter? Porque você tirou ela de um local aí que estava mais frio e ocorreu um aumento da temperatura. A esse processo de mudança do estado físico sólido para o estado líquido, né, é chamado fusão, tá bom? Evaporação é mais simples. Vocês já perceberam? Quando a gente coloca a roupa no varal, por exemplo, a roupa está molhada. O que acontece com a água que estava na roupa no outro dia? Evapora. Por quê? Esse processo recebe o nome de evaporação. É a passagem, acompanha a seta de cima, do estado líquido para o estado gasoso, representado pela nuvenzinha aqui. Tá? Então, recebe o nome de evaporação. Se essa mudança acontecer devido ao aquecimento rápido, nós vamos chamar de ebulição, tá bom? Porque aí vai formar bolha. Por exemplo, você vai colocar água para esquentar. Aí vai ser rápido, porque você está fornecendo bastante calor. Aí nós chamamos não evaporação, nós chamamos de ebulição, tá? Aqui tá escrito vaporização, que é a mesma coisa de evaporação, tá? E agora, o terceiro estado, aqui a setinha de cima de novo, sublimação é a passagem do estado gasoso. Sublimação, passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Esses 2 processos, tanto de sólido para gasoso ou gasoso para sólido, recebe o nome de sublimação, tá? O processo inverso também ocorre, né? E pode ser chamado de sublimação ou ressublimação. Como assim, Juscelia? Tem alguma substância que tá sólida e vai para o estado gasoso? Tem. Não sei se vocês conhecem, tem umas bolinhas de naftalina que o pessoal utiliza para matar pragas, que você coloca no guarda-roupa ou em algum local, que elas são sólidas, umas bolinhas, e elas vão evaporando, né? Então, passa de estado sólido para o estado gasoso, aí ocorre a sublimação. Agora nós vamos falar das mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura. Aí a gente vai olhar a setinha de dentro agora, tá bom? A gente olhou todas de fora e agora a gente vai olhar as setinhas de dentro. Então, o que é a diminuição da temperatura, né? Ocorre um resfriamento, vamos dizer assim. Enquanto que no primeiro ocorria um aquecimento, aqui vai ser um esfriamento. Aí pode ser condensação, solidificação, sublimação, tá? Então, a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Observa aqui, né, na figurinha. Então, condensação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o que acontece com as nuvens. Por exemplo, o ar, ele se condensa e forma as nuvens e depois forma a chuva. Aí quando a gente fala as nuvens se condensaram, é porque começou o quê? A chover. Porque o estado gasoso passou para o estado líquido. É o que ocorre lá nas nuvens, porque à medida das camadas que a gente vai subindo na atmosfera, vai resfriando, né? Então, ocorre aí uma diminuição da temperatura e esse ar se condensa, forma as nuvens e forma as chuvas, tá? E o outro aqui volta aqui, solidificação. O próprio nome já diz, né? Alguma coisa está solidificando. É a passagem do líquido para o estado sólido. É o que acontece quando a gente coloca a água na forminha, né, água líquida, na forminha para formar água sólida, que é o gelo, né? Aí você coloca lá na geladeira, num local mais frio, bem frio, né? Aí o que vai acontecer? A água vai se tornar gelo. A água líquida se torna sólido, por isso que recebe o nome de solidificação. E sublimação, passagem do estado gasoso para o estado sólido, ou ressublimação, tá?
E aqui o último tópico fala de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O que é isso? A temperatura de fusão é a temperatura que vai ocorrer a mudança do estado sólido para o líquido. É o momento que ocorre aí o gelo derretendo, né? Aí a gente fala que atingiu, quando começa a derreter, atingiu a temperatura de fusão. E temperatura de ebulição é quando ocorre o quê? A mudança do líquido para o gás. Quando você coloca a água no fogo lá, por exemplo, ela já não evapora de repente, né? Ela leva um tempo. Então, quando a água atinge uma certa temperatura, ela começa a evaporar. Então, a isso nós chamamos de temperatura de ebulição. Ficamos por aqui.